Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui na unidade 3. Eu sou o professor Rina, eu sou professor de matemática e eu estou te convidando para acompanhar comigo o objeto de conhecimento da aula de número 16. Utilização de pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas. Acompanhe também o detalhamento, pontos de máximos e mínimos e matemática financeira. Esse é o nosso tema, então te convido mais uma vez para acompanhar a nossa aula. Muito bem, vamos dar início à nossa aula falando um pouco sobre lucro, né? Já que nós temos que tratar aí um pouco sobre matemática financeira, tá? Nós vamos aqui utilizar esse conceito aí de ponto de máximo, ponto de mínimo, né, de uma função quadrática, que nós estamos trabalhando aqui na unidade 3, em cima de alguns conceitos também da economia, como esse conceito aqui, né, o lucro. O lucro, ele é a diferença entre a receita total da empresa e todos os custos, tá? Então, para quem já teve aí a oportunidade de vender algo, né, não necessariamente o lucro está associado às empresas, mas você mesmo vendendo aí algo, né, você vai ter um lucro, tá? Só que o lucro não é só aquele dinheiro que retorna da sua venda, né? Aquele lá é a receita, né? Aquilo que você arrecada com as suas vendas é o que a gente chama aí de receita total, é o que foi garantido aí com as vendas, né? Só que você tem aquele custo, né, para vender o seu produto. Se você não produz aquele produto que você está vendendo, você compra de um fornecedor, né? Você gasta aí com transporte, né? Você gasta aí com embalagem, né? Você tem uma série de gastos envolvendo o seu produto que entra no cálculo aí dos custos, né? Então, quando a gente fala em diferença, nós estamos falando aí de subtração, né? Nós temos que subtrair lá na planilha, né, toda a receita, né, tudo aquilo que foi arrecadado ali com as vendas, né? E aí você subtrai com aquilo que você gastou para poder vender aquele produto, né? Então, com essa subtração, né, com essa diferença, aí sim você tem algo que nós chamamos aí de lucro, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo agora, utilizando aí os nossos conhecimentos agora da função, né, mais especificamente aí o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Olha só, esse exemplo aí, bem familiar para vocês, né? A gente vai aqui revisitá-lo para a gente entender um pouco mais de detalhe o que nós vamos trabalhar aqui nesse momento, tá bom? Olha só, nós temos aí o lucro de uma fábrica, né? Na venda de um determinado produto. Ele é dado por essa função aí, Lx, né, L de lucro, né, é igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, tá? Eu estou utilizando aí um exemplo familiar que é justamente para vocês perceberem que não é só fazer conta, tá bom? Não é só ficar calculando, nós temos aqui um intuito maior do que só ficar fazendo conta, tá bom? Então aí, o X representa o número de produtos vendidos, né? E L é o lucro em reais, tá bom? E aí nós temos o comando, e esse comando é muito importante, tá bom? Porque nós temos aí que diferenciar o que vai ser pedido nesse comando, tá bom? Então nesse comando aí está dizendo o seguinte, ó, de acordo com essas informações, qual o lucro máximo que a fábrica pode obter na venda desses produtos, tá bom? E aí nós temos aquelas nossas famosas alternativas, né? Nós temos aí já algumas, né? Você provavelmente até já sabe qual é o resultado, né? Mas o mais importante é voltar aqui para a gente observar o comando, porque esse comando poderia ser feito de duas formas, tá? E aí eu quero chamar a atenção para isso. Olha só. O comando aqui foi dito o seguinte, né? Qual o lucro máximo, tá bom? Esse tipo de exercício ele vai pedir ou o cálculo do lucro máximo, ou então a quantidade de produtos que devem ser vendidos para se obter o lucro máximo, tá?
Na mesma frase parece que nós estamos dizendo a mesma coisa, mas na verdade não é, tá? Obter o lucro máximo significa que você vai obter ali o que nós chamamos do f de x da função, né? O y da função, tá? E quando você pede para calcular a quantidade de produtos para se obter o lucro máximo, você vai calcular o x, né? A abscissa da curva dessa equação do segundo grau, essa função do segundo grau, tá bom? Em suma, para você entender melhor o que eu estou dizendo, eu tenho aí o gráfico dessa função, tá? Justamente desse contexto aí, ó. Aquela função que foi dada ali para a empresa, né, menos 5x ao quadrado, ela é essa curva, essa parábola voltada para baixo. Por que para baixo? Vamos voltar aqui ao nosso conceito aí de função quadrática, tá bom? Ó, a função quadrática é aquela que se apresenta dessa forma, né, de maneira genérica. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? E aí tem um detalhe, se esse A aqui for positivo, a curva do gráfico vai fazer assim, ó, um sorrisão, né? E se esse A for negativo, ele vai ser um sorriso assim mais triste, tá bom? Por que então que esse gráfico tem essa curvatura aqui que nós estamos vendo? Porque lá na nossa função, tá? Que determina aqui, ó, o lucro da empresa, quem é o valor de A aqui, ó? O valor de A é aquele que acompanha o x ao quadrado, ó. Tá aqui, ó. Ele é menos 5, ele é negativo. Por isso, então, que o nosso gráfico é uma parábola voltada para baixo, tá bom? E agora, a gente tem aqui o ponto identificado aqui como 10 e 420, tá? Que é esse ponto laranja, tá bom? Esse ponto é o objeto de estudos aqui dessas aulas, tá bom? Porque é exatamente o ponto central da curvatura aí desse gráfico, tá bom? Perceba que o nosso gráfico, ele vai numa crescente, né? Chega nesse ponto e a partir daí ele decresce, né? Então esse ponto é o que nós chamamos aí de ponto máximo, tá bom? Quando essa curvatura é voltada para baixo, ele tem ponto máximo, tá? Se fosse a outra situação, com a parábola voltada para cima, ele teria apenas ponto mínimo, tá bom? Então esse ponto aqui é o que nós chamamos de ponto máximo, tá? Ele é o objeto de estudos aqui das nossas aulas, tá? E aí, como foi calculado, né? A gente tem então que determinar quem vai ser o x dele, né? Quem é o ponto aqui x nesse eixo x e quem vai ser o y dele aqui, ó, no eixo y, tá? Então a gente vai traçar aqui, ó, a gente vai achar lá embaixo o 10, né? Por isso que ele está identificado aqui. E o 420, ó, perceba que o 400 está aqui, então aqui em cima vai ser o 420, tá? Esse é o ponto de y, né? X é igual a 10 e y é 420. Para a gente obter o cálculo desse x, a gente aplica o que a gente está chamando aqui de x de v, tá? Que é o quê? Menos b sobre 2a, tá? Eu não preciso, então, traçar o gráfico, né, para descobrir quem é o ponto de máximo. Basta olhar os seus coeficientes, tá bom? E o y do vértice, tá? Que a gente está chamando aqui de yv, ele é calculado dessa forma, menos delta sobre 4a, tá? Que foi calculado, por isso que ele deu 420, tá? Quando a gente calculou o y do vértice, nós achamos 420,
e quando nós calculamos o x do vértice, nós encontramos 10, tá bom? Então, todas essas etapas que nós estamos vendo aí, tá? Ele tem esse intuito, tá bom? De observar, né? Apenas com a nossa função, tá? Determinar qual vai ser o ponto de máximo dele, né? Ou ponto de mínimo, se for o caso, apenas fazendo ali a substituição dos coeficientes, tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar em lucro máximo, tá? A gente está calculando, então, o valor que está no eixo Y, tá? No eixo vertical, tá bom? O nosso próprio gráfico a gente mostra isso, né? Os valores que estão no eixo Y são o lucro, tá? E quando você ouvir falar em quantidade de produtos, né? Quantidade de mercadorias que devem ser vendidas para se obter o lucro máximo, então a gente está indo atrás aí do x do vértice, tá bom? O valor de x no ponto máximo, então o ponto mínimo, tá bom? Então tem essa diferença que a gente vai trabalhar aqui com os nossos exemplos, tá bom? Vamos ver então o nosso próximo exemplo, olha só. Então lá naquele primeiro exemplo foi perguntado sobre o lucro máximo, né? Então, para aquele exemplo, bastava a gente calcular o y do vértice, tá? Agora, para esse caso, não é diferente, olha só. Ela diz assim, ó, a estrutura do lucro de uma empresa pequena pode ser entendida através da equação y é igual a menos x ao quadrado mais 110x menos 1000, sendo y o lucro em real quando a empresa vende x unidades. Agora sim vem o comando da questão, acompanha aí comigo, ó. Qual a quantidade de unidades vendidas para que a empresa atinja o lucro máximo? Olha só a sutileza, né? Foi para isso que eu chamei a atenção, ó. Ele não está perguntando qual é o lucro máximo. Se ele estivesse perguntando sobre o lucro máximo, a gente utilizaria o y do vértice para calcular, tá? Então a gente deveria então calcular o y do vértice, né? Que a gente calcula como menos delta sobre 4a, né? Você sabe que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? A gente vai olhar aqui então os coeficientes. O coeficiente a aqui, a é igual a menos 1. O b é 110. E o c é menos 1000, tá? Com esses valores a gente substituiria aqui para encontrar o lucro máximo, tá? Lucro máximo, tá? Só que ele não está perguntando, não está pedindo o lucro máximo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a quantidade de unidades vendidas para que a empresa atinja o lucro máximo. Então a gente não vai utilizar esse cara aqui, ó. A gente vai utilizar qual? A gente vai calcular com o x do vértice, que é aquele, né? Menos b sobre 2a. Tá bom? Então eu quero chamar a atenção para você, tá? Para você observar o comando da questão, tá bom? Antes da gente calcular, então, qual vai ser aí a quantidade de unidades vendidas, tá bom? Eu quero que você preste atenção aqui na sutileza do comando da questão, tá bom? Toda vez que a gente pega uma questão desse tipo, né, de cálculo de lucro de uma empresa, vai sempre ser apresentado ali a sua função, né, uma função quadrática, tá? Geralmente o valor de A será um valor negativo, né, porque ele precisa ter essa curvatura para poder ter o ponto de máximo, tá bom? E aí você tem que estar ligado aí com a sutileza do comando da questão, tá bom? Se ele pedir, então, para você calcular o lucro máximo, você vai calcular com o y do vértice. Se ele pedir, então, a quantidade de unidades para se obter o lucro máximo, então você vai calcular
o x do vértice, tá bom? Vamos calcular agora, então, qual vai ser essa quantidade? Acompanhe comigo aí na TV interativa, olha só. A gente já identificou os coeficientes, né? A, B e C. Os nossos coeficientes o A primeiro, né, vale -1, o B vale 110 e o C vale -1000, tá? Já apresentei aqui como é que nós vamos calcular o x do vértice, né? Menos B sobre 2A, então é só substituir que a gente vai então calcular então a quantidade. Olha só. Menos o valor de B, que é 110, vou colocar aqui entre parênteses, tá bom? Dividido por 2 vezes o valor de A, que é -1. Tá bom? Então, para a gente obter o valor, a gente vai ter que calcular então menos 110, né? Dividido por -2, ou seja, o x do vértice é negativo 110 dividido por negativo 2, né? Negativo dividido por outro negativo, o resultado vai ser positivo. E a divisão de 110 por 2, 55, tá? Então, o que a gente está respondendo aqui? 55 unidades, né? Unidades vai ser, então, a nossa resposta para essa pergunta, tá? Qual a quantidade de unidades vendidas para que a empresa atinja o lucro máximo? Tá aí, 55 unidades, tá? Agora, se ele tivesse perguntado qual é o lucro máximo, aí nós utilizaríamos a outra fórmula, tá bom? O y do vértice, ok? Bom, eu espero que você esteja conseguindo acompanhar aí, tá bom? O intuito aqui da nossa dinâmica aqui, né? A gente está apresentando vários exemplos aqui sobre lucro, né, de empresa e tal, e você tem que calcular então aquilo que está sendo pedido, tá? Se é o y do V ou o x do V, tá bom? Bora ver mais um exemplo aí, acompanhe comigo. Nós temos aí, ó, o lucro de uma empresa para certo produto é obtido pela função definida aí, ó, pela lei. L igual a menos 3x ao quadrado mais 3.000x menos 100, em que x representa a quantidade de produto, a quantidade do produto. Calcule para quantas unidades se obtém o lucro máximo possível, tá? Aí eu te pergunto, ele quer que a gente calcule o lucro máximo ou a quantidade? Né? Você vai utilizar o y do V ou o x do V? Essa é a questão para responder. Tá? Respondendo isso, você garante aí o resultado correto, tá bom? Vamos então responder essa questão, vamos ver com detalhes esse exemplo aí, tá bom? Então é lógico, né? Se ele está pedindo aí quantas unidades para se obter o lucro máximo, então a gente vai calcular o x do vértice, tá? Menos B sobre 2A. Então é claro, eu preciso identificar aí quem é A e quem é B, né? Nem preciso utilizar o C, mas eu preciso saber quem é o A e quem é o B, tá? Tá aqui então a nossa lei, né? É uma função quadrática. O A, então, vai ser igual a menos 3. O A é sempre aquele que acompanha o x ao quadrado. E o B é 3.000. Ok? E o C, né, se a gente estivesse precisando dele, seria, então, menos 100. Tá? Vamos agora substituir aqui, ó, para calcular o x do vértice. Então, o x do vértice vai ser menos, o valor de B é 3.000,
Então, vou colocar aqui, ó, menos 3.000, dividido por 2 vezes o valor de A. O A a gente viu que ele vale menos 3. Então, aqui nós vamos ter menos 3.000 dividido por menos 6. Então, o x do vértice vai ser a divisão de negativo 3.000 com o negativo 6, vai dar um resultado positivo. 3.000 dividido por 6 vai dar 500. Então, qual a quantidade, né, de produto? 500 unidades desse produto aí para se obter o lucro máximo, tá? Repito, não é o lucro máximo, é a quantidade para que se obtenha o lucro máximo. Ok? Muito bem, então é esse cálculo simples que você precisa fazer, tá? Depois que você percebe, então, que ele está pedindo aí a quantidade, né? Basta utilizar o x do vértice, tá? Bora ver mais um exemplo, então, para a gente treinar um pouco mais? Olha aí. De acordo com conceitos financeiros, o lucro de uma empresa é dado pela expressão, aquele que eu falei anteriormente, né? L é igual a R menos C, onde L é o lucro, C é o custo da produção, tá? E R é a receita do produto. Tá? Expliquei aqui como é que funciona isso, né? Uma indústria de componentes eletrônicos produziu X unidades e verificou que o custo de produção era dado pela função. E aí nós temos o C de X, que é igual a x ao quadrado menos 3.000x, e a receita é representada por R de x igual a 5.000x menos x ao quadrado. Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidos para que o lucro seja máximo. Então perceba, mais uma vez, ele está pedindo aí a quantidade, né? A quantidade para que se obtenha o lucro máximo. Mas antes a gente precisa trabalhar a nossa função quadrática, né? Porque ele não trouxe a função quadrática de uma vez. Ele trouxe ele separado, tá? Então a gente vai ter que fazer um trabalhinho aqui antes, ó, porque ele dividiu aqui, né? Separou em C, né? Que é o custo, e R, que é a receita, tá? Então a gente precisa, então, juntar os dois para poder responder essa questão aí, tá? Então vamos responder a questão. Vamos subir aqui um pouquinho para a gente responder, olha só. Como L é o R menos C, a gente vai escrever então o R primeiro, ó. 5.000x menos x ao quadrado, eu vou botar aqui no parênteses, tá? Só para separar, não misturar tudo, tá bom? Menos, tá? O C é x ao quadrado menos 3.000x. Vamos fechar aqui. Continuando aqui embaixo. Então, nosso lucro vai ser 5.000x menos x ao quadrado. E lá no segundo parênteses, como tem o sinal de menos na frente, nós vamos trocar o sinal de todos eles, né? Então, menos x ao quadrado, menos com menos 3.000x, mais 3.000x. Então, o lucro vai ser o quê? Menos x ao quadrado com menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, e 5.000x com mais 3.000x, então mais
8.000x. Então, o nosso lucro, né? A função quadrática que apresenta o nosso lucro é menos 2x ao quadrado mais 8.000x, tá? As outras questões ele já trazia para a gente a função pronta, né? Essa a gente teve que fazer um trabalhinho antes, mas que a gente pode responder perfeitamente, tá? Agora sim, nós vamos identificar aqui o A é quem está acompanhando o x ao quadrado, ele vale menos 2. E o coeficiente B, né, que acompanha o x, ele vale 8.000. Nem precisa do C, também não tem, né? Basta, então, a gente calcular utilizando esses dois coeficientes. O x do vértice, então, vai ser menos B sobre 2 vezes o A. O B é 8.000, então vai ficar menos 8.000, dividido por 2 vezes o menos 2. Então nós vamos ter aqui, ó, menos 8.000 dividido por 4 negativo, que é o resultado de 2 com menos 2. Então tá aí, ó, o nosso x do vértice, negativo com negativo, resultado positivo. O x do vértice, então, é 2.000, né? 2.000 unidades. Ok? Então tá aí a resposta para esse nosso terceiro exemplo. Tá bom? E aí eu vou aproveitar, que ainda temos aí alguns minutinhos, a gente vai voltar lá para aquele primeiro exemplo, tá bom? Para você perceber, então, a principal diferença para essas questões que nós fizemos aqui desses exemplos, tá bom? Olha só. Então, lá no primeiro exemplo, né, o comando da questão pedia, né, com essas informações, qual o lucro máximo. Ele não está pedindo aí a quantidade, né, para se obter o lucro máximo. Ele está perguntando aí qual é o lucro máximo, tá? De forma direta. Então, esse primeiro exemplo, tá, de todos que foram apresentados aqui, é o único que a gente vai utilizar o cálculo aí, o y do vértice. Tá bom? Então, o y do vértice, tá? Só para não deixar aí nenhum tipo de dúvida com relação a esse tema, ele vai ser então calculado como ele quer o lucro máximo e não a quantidade. Então, o lucro máximo é menos delta sobre 4A. Ou então, né, menos o b ao quadrado, menos 4AC, dividido por 4A. Tá bom? Então, o y do vértice, né, no caso aí, esse delta aí, todinho, tá? Ele dá resultado, quando a gente substitui aí com os coeficientes, né, vai dar 8.400 negativo, tá bom? Dividido aqui por negativo 20, o resultado vai ser 420, tá? E aqui, como ele é lucro máximo, então a gente está falando de dinheiro, né? Então não seria aqui 420 unidades, seria 420 reais, tá? 420 reais, porque nós estamos falando aqui do lucro mesmo, né? Então, 420 reais é o lucro máximo dessa empresa que calcula o seu lucro através aí da função quadrática menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, tá bom? Só para evidenciar ainda mais a diferença das duas questões, né, com comandos diferentes. São questões parecidas, né, envolvendo aí finanças, né, mas que pode ser pedido duas coisas diferentes, tá bom? Pode ser pedido aí o x do vértice, ou então pedido o y do vértice, tá bom? Cabe a você, então,
conseguir identificar perfeitamente o que tem que ser calculado para cada uma delas, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula.